Hebreus 10, 11 a 14, eu falarei sobre a obra completa de Cristo e o chamado à perseverança. Versículo 11 diz: Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão desses, já não há oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. E sendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Amém. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, unge as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos entender a Tua palavra, para que possamos ser edificados. Que se cale agora toda voz que não procede do Senhor, toda distração, tudo que porventura queira atrapalhar-se a nossa comunhão contigo através da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Como nós vimos, o livro de Hebreus, completamente, do início ao final, fala da obra de Jesus Cristo como o sumo sacerdote. Aqui em Hebreus capítulo 10, versículos 1 a 18, o autor nos conduz ao ponto culminante de sua mensagem sobre o sumo sacerdócio de Cristo, resumindo o que foi detalhado nos capítulos anteriores, como nós já vimos, estudamos outros capítulos. Cristo ofereceu o sacrifício perfeito e totalmente satisfatório. Isso ao contrário do sacerdócio do Antigo Testamento, que era marcado pela repetição constante de sacrifícios que não podia alcançar a purificação e paz de consciência. O sacrifício único de Jesus trouxe salvação completa e eficaz, cumprindo a lei e oferecendo uma redenção eterna. A obra de Cristo, ela é superior e definitiva, pois, como diz os versículos 11 a 14, nós vamos ver novamente daqui a pouco, enquanto os sacerdotes antigos realizavam sacrifícios diários que nunca poderiam remover pecados, Jesus, ao oferecer-se uma vez por todas, assentou-se à direita de Deus, tendo aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados. Nos versículos 19 e 25, o autor reforça que, por meio de Cristo, nós temos ousadia para entrar no Santo dos Santos, uma liberdade que não era possível no Antigo Testamento. Somente os sacerdotes poderiam entrar no Santo dos Santos. Cristo abriu o caminho para a presença de Deus. Agora nós temos acesso direto à presença de Deus. Cristo é o novo caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Na verdade, Ele é um novo caminho, um novo e vivo caminho. Não havia esse caminho. Não havia como o homem comum chegar na presença de Deus. Ele só podia se apresentar perante Deus através de um sacerdote. Mas agora em Jesus Cristo, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, e agora nós temos acesso direto ao trono de Deus.
e nós podemos chegar com confiança. Em resposta a esta obra completa, somos chamados a nos aproximar de Deus com um coração sincero, a manter firme confissão da nossa esperança e a incentivar uns aos outros ao amor e às obras, sem abandonar a comunhão. Assim, o sacrifício de Cristo nos chama à perseverança e ao compromisso com uma vida de fé ativa e comunitária. Então vamos ver, em primeiro lugar, a ineficácia dos sacrifícios antigos, versículos 11 a 14. Durante todo o livro de Hebreus, nós estamos vendo, batendo na mesma tecla. Os sacrifícios do sumo sacerdote do Antigo Testamento eram insuficientes. O sacrifício levítico, conforme o versículo 11. Versículo 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. O sacrifício levítico era necessário, os sacerdotes diariamente tinham que oferecer sacrifícios, mas esses sacrifícios não eram completos, não removia completamente os pecados. E esse sacrifício tinha que ser repetitivo. Todas as vezes que alguém pecava, tinha que se apresentar perante o sacerdote e oferecer ali a sua oferta, o seu sacrifício. E mesmo assim, não havia a solução definitiva para o pecado. Versículos 12 a 13, nós vamos ver Jesus como sumo sacerdote. Ele ofereceu-se uma vez por todas. Seu sacrifício foi único, perfeito e suficiente. E nós vimos que Jesus Cristo, o sumo sacerdote, oferecia os sacrifícios. E aí Jesus se ofereceu em sacrifício. No Antigo Testamento havia a necessidade de imolar o animal todas as vezes que alguém comparecia perante Deus, através do sacerdote. Hoje, através de Jesus Cristo, não temos mais necessidade, porque Ele se ofereceu como sacrifício por nós. Então nós vemos em Jesus Cristo o sacrifício perfeito, sem mancha, sem pecado, sem mácula. Somente Ele poderia ser realmente o nosso intercessor. Porque Deus, Ele não pode jamais conviver com o pecado. Nós vimos que o pecado nos afasta de Deus. E jamais um homem em pecado pode entrar no Santo Santo sem que haja a intercessão do Senhor Jesus. E vimos também que após o sacrifício, Jesus realizar seu sacrifício, Jesus assentou-se à direita de Deus, indicando que a sua obra estava concluída. E ali Ele está ao lado do Pai, intercedendo por nós. E está aguardando o cumprimento de todas as coisas, até que os seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés. Então nós temos a promessa. Hoje nós estamos aqui diante da ceia, e a ceia nos faz relembrar as palavras do Senhor Jesus, a orientação do Senhor Jesus. Nós temos que tomar a ceia em memória dEle, lembrando que o corpo dEle foi partido, o sangue dEle foi derramado na cruz do Calvário, e através desse sacrifício, nós temos agora acesso ao Pai. O versículo 14 vai falar da santificação permanente, porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Quando nós recebemos Jesus Cristo, nós recebemos o perdão dos nossos pecados, uma vez por todas. E agora nós entramos no processo de santificação, enquanto são santificados. O versículo 14, finalzinho. Quantos estão sendo santificados? Ou seja, nós vimos também que Jesus nos deu uma responsabilidade. Os irmãos já decoraram 1 de João 3,16? Será que nós podemos citar hoje? Vamos tentar? Somente a igreja, vamos lá. 1 de João 3,16, o que é que diz? Nisto conhecemos que conhecemos a Deus. Se estivermos dispostos, em outras palavras, nós vamos demonstrar que nós conhecemos a Deus, se nós estivermos dispostos a oferecer a nossa vida pelos nossos irmãos. Então Jesus já fez tudo, mas agora nós também temos o nosso compromisso. Assim como Ele se ofereceu, nós também temos que nos oferecer.
E aí Paulo diz que nós temos que oferecer o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Jesus ofereceu o sacrifício por nós, mas Ele quer também que nós estejamos oferecendo os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por isso que Ele diz, se alguém quiser vir após mim, é condicional. Ele convida a todos, indistintamente. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que todos se voltem para Ele, que todos realmente se convertam. Mas é opcional. Ele apresenta o caminho diante do homem. O homem é que vai escolher o caminho que ele deve andar. Mas a partir do momento que a pessoa toma a decisão por Cristo, o que é que tem que fazer? A cada dia, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. O processo de santificação é cada dia nós sermos mais e mais parecidos com o Senhor. É mortificar o velho homem, é crucificar a carne, é não cumprir com os nossos desejos, as nossas concupiscências, mas viver acima de tudo para a glória de Deus. Então é uma responsabilidade muito grande. A obra de Cristo não somente nos justifica, mas também nos santifica e nos transforma continuamente. Então nós temos que desenvolver a nossa salvação com temor e com tremor, e nós temos que chegar até a estatura do varão perfeito de Cristo Jesus. Ou seja, nós temos que ser cada dia mais parecidos com Cristo. Nós temos que viver para a glória de Deus. Nós temos que negar a nós mesmos. E muitas vezes somos egoístas e não entendemos isso. Mas a palavra de Deus está clara, sem a santificação ninguém verá a Deus. É preciso e é urgente, porque nós vemos aqui que Jesus está apenas esperando o momento de vir buscar a sua igreja. E Ele diz que vai ser no abrir e fechar de olhos. Quem não estiver preparado, não vai dar para pegar carona. Quem não estiver com a sua vasilha cheia de azeite, vai ficar para trás. E olha que essa parábola é tremenda. 5 virgens prudentes, 5 nécias. As 10 eram virgens. As 10 estavam indo ao encontro do noivo. E isso nos traz lições importantes. Jesus disse, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de Deus. Então, como nós podemos aplicar isso nas nossas vidas? A obra de Cristo na cruz, ela foi completa e eficaz. Nós não precisamos de outros sacrifícios ou rituais. Devemos confiar na suficiência e na redenção que Ele nos oferece. Ele já fez, está feito, está consumado, tetelestai, está pago. A última palavra, a última oração de Jesus na cruz do Calvário, está pago. Ele orou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha, mas sim a tua vontade. E ali Ele se entregou. Como o cordeiro mudo foi levado a matadouro. Se entregou, Ele se entregou por nós, por amor de nós. E Ele então, através da sua morte e ressurreição, Ele nos garantiu acesso pleno a Deus. E nós podemos ter toda a certeza, toda a convicção de que nós pertencemos a Ele. E que se nós perseverarmos até o fim, seremos salvos. No sentido de estar eternamente com o Senhor nos ares, no céu. Em segundo lugar, nós vemos aí a nova aliança, versículos 15 a 18. A nova aliança foi confirmada. Versículos 15 e 16, nós temos o Espírito Santo que testifica conosco sobre a nova aliança. Jesus, Ele disse, olha, eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. Não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o outro Consolador, o qual estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele falou, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E naquele grande e glorioso dia, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. E Ele veio para ficar. E Ele está conosco. Ele intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Ele nos conduz em triunfo. E Tiago registrou, se alguém não tem sabedoria, peça a Deus que a todos Ele dá liberalmente, porque o Espírito Santo está conosco. E nós sabemos que o nosso Espírito testifica com o Espírito de Deus que nós somos filhos de Deus. Nós temos essa garantia.
o homem comum, o homem natural. Lembra de você, antes da sua conversão? Você não tinha acesso a Deus. Eu sempre fui de muito leitura da palavra, desde os 11 anos. Eu sempre li a Bíblia. Eu sempre fui bastante religioso, temente a Deus. Mas eu não tinha paz de espírito. Eu não tinha segurança. Eu não tinha certeza de salvação. Eu tinha um medo terrível de morte. Porque eu não sabia para onde que eu iria. Mas a partir do momento que eu recebi Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador e Senhor, a minha vida se transformou. O Espírito Santo passou a habitar no meu coração. E eu passei a ter paz com Deus. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Vamos ler aqui versículos 15 e 16. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Está registrado lá em Jeremias. Deus disse que iria fazer isso. E aqui, através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, nós temos agora a lei de Deus nos nossos corações. Então Deus escreve suas leis em nossos corações e também nas nossas mentes, trazendo a transformação interna. E é por isso que Paulo diz: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quanto mais nós nos aprofundamos, quanto mais nós buscamos a santificação, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, temos comunhão com Ele, mais nós somos cheios do Espírito Santo, mais nós somos revestidos do poder de Deus para realizar a obra de Deus. Então esse texto aqui é a promessa de Jeremias. Se você quiser conferir depois, seja um crente bereano, chegue na sua casa e confira para ver se é isso mesmo, mas anote. Lembrando também que durante a semana você vai ser questionado na sua célula. Então anote aí. Jeremias 31, 33 a 34. Então nesse texto aqui, o escritor de Hebreus está dizendo que essa palavra se cumpriu. A lei do Senhor foi escrita em nossos corações. Não está mais escrita apenas em tábuas de pedra, mas dentro de nós, dentro dos nossos corações. E os versículos 17 a 18 fala do pleno perdão. Olha que coisa tremenda. Dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Deus toma os nossos pecados, lança para trás dele, e deles não se lembra mais. Somos novas criaturas. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Zerou. Quem recebe Jesus Cristo, o passado ficou para trás. E começa agora uma nova vida. E essa nova vida precisa ser vivida na presença de Deus. Por meio de Cristo, então, nós temos o perdão pleno e completo e eterno. Onde há perdão, não há necessidade de sacrifícios. A obra de Cristo é suficiente. Ele perdoou. Tetelestai, que significa está pago. Está pago. Já está pago. Ou seja, nós não precisamos pagar mais porque Ele pagou o preço. E foi um preço altíssimo. E como nós podemos responder ao fato de que nossos pecados foram perdoados completamente? A resposta, amados irmãos e irmãs, é uma vida de gratidão e confiança no poder transformador de Deus em nós. Mais uma vez, uma chamada à santificação. Abominar o pecado em todas as suas formas. Nos esforçar para estar na presença de Deus. Nos esforçar para sermos homens e mulheres segundo o coração de Deus. E em terceiro lugar, nos versículos 19 e 25, nós somos chamados à perseverança e à comunhão. Versículos 19 e 22 diz que nós temos agora acesso confiante a Deus. Temos ousadia para entrar no Santo dos Santos. Sabe o que é ser ousado? Nós temos ousadia, não baseado nos nossos méritos, mas baseado no sacrifício de Jesus. É por meio do sangue de Jesus que nós temos acesso agora ao Santo dos Santos. O Santo dos Santos, onde estava o trono de Deus, onde estava a Arca da Aliança. E o sacerdote, ele precisava estar o ano inteiro se purificando para entrar naquele local. E se ele tivesse qualquer impureza, ele seria fulminado.
como os filhos de Eli, Nadab e Abiú. Eles entraram na presença do Senhor com fogo estranho, foram fulminados. E os estudiosos dizem que os sumos sacerdotes, quando eles entraram no Santo dos Santos, era amarrado uma corda na cintura dele e deixava uma ponta para trás. Porque se ele morresse ali, ninguém teria condição de entrar naquele local, porque seria fulminado. Lembra de quando a arca estava sendo transportada e os bois tropeçaram e a arca fez menção de cair? Usar, pois, a mão para segurar a arca, para que a arca não caísse. O que aconteceu? Ele foi fulminado. Deus não precisa de ajuda. Deus já fez tudo. Está pago, está consumado. Então é pelo poder de Deus, não é por nosso mérito. Nós não merecemos nada. Nós não tínhamos acesso. Como sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele só tinha acesso se estivesse totalmente purificado. Mas ninguém mais tinha esse acesso. E hoje, literalmente, o véu foi rasgado. Ou seja, não há mais separação do Santo dos Santos. Nós podemos entrar na presença de Deus. Nós podemos entrar na presença de Deus sem intermediários, em plena confiança. Nós não precisamos ter medo da glória de Deus, porque a glória de Deus vai somente inundar os nossos corações e nós vamos ser totalmente transformados. Somos chamados a nos aproximar de Deus com um coração sincero, purificados pela obra de Cristo. E o versículo 23 fala de perseverança na confissão da esperança. Somos encorajados a guardar firme a confissão da nossa esperança sem vacilar. Não pode ter nem sombra, nem variação, não pode ter nenhum tipo de dúvida. Nós temos que confiar em Deus, porque Deus é fiel. A sua promessa é segura. Não há razão para duvidar ou desanimar. Pedro, ele creu no Senhor Jesus e começou a andar por sobre as águas. Mas quando ele duvidou, ele começou a naufragar. E a palavra de Deus está nos exortando a nós confiarmos de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Deus é fiel. E Deus, ele está conosco. Ele não permite provação além das nossas forças. Com a provação também vem o escape, vem a saída. Deus permite que algumas coisas aconteçam para o nosso crescimento. E Tiago diz isso. Quando nós estivermos sendo provados, nós não podemos ficar reclamando. Nós temos que ficar alegres e felizes. Porque Deus, ele prova todos aqueles a quem ele ama. E nos versículos 24 a 25, nós somos chamados para viver em comunidade e em amor. O autor de Hebreus nos chama a considerar uns aos outros e a estimular-nos ao amor e às obras. É muito forte esse princípio do uns aos outros. Nós somos chamados para edificar uns aos outros, para exortar uns aos outros, para estimular uns aos outros. Quanto mais que vede que o dia se aproxima. Ou seja, nós precisamos exercer esse ministério. E como? Através das células, dos pequenos grupos. A célula não é invenção do homem, mas começou no coração de Deus. E o próprio Jesus, ele tinha sua célula, e tinha sua célula em particular também. Ele tinha o grupo dos 12, e dos 12 ainda tinha 3. Ou seja, ele treinava os 12, mas treinava 3 mais especificamente para que fossem os futuros líderes das células, vamos dizer assim. Pedro, Tiago e João. É na célula que nós vamos ter comunhão uns com os outros. Esse momento aqui, inclusive, nós vamos ver logo mais, é muito importante. Estarmos congregados, reunidos, celebrando o nome do Senhor, aprendendo a palavra do Senhor. Mas nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Aqui, vocês que estão assentados no auditório, o máximo que vocês conseguem enxergar é quem está aqui na frente e a nuca do seu irmão. Não dá para você ter comunhão com o seu irmão dessa forma. Mas na célula não. É totalmente diferente. E nós somos chamados para estar exercendo os nossos dons, os nossos talentos, para estarmos ali aprendendo com os outros e aprendendo também com a palavra. Então é muito importante viver em comunidade e em amor. Aprender também a contar as nossas necessidades para os santos. Às vezes tem pessoas passando por necessidade e nós não sabemos. Então, se você estiver passando por qualquer necessidade,
conte a sua necessidade, conte a Deus sim, mas também conte aos santos, porque é obrigação nossa, enquanto igreja, de estarmos apoiando uns aos outros. E a igreja primitiva chegava a vender os seus bens para distribuir entre todos, para que ninguém tivesse falta de nada. É um exemplo para nós. Então nós somos estimulados a estar exercendo o amor e também a prática das boas obras. Como nós vimos, as boas obras não salvam, mas é uma característica dos que são salvos. Se você é salvo em Jesus Cristo, você precisa praticar boas obras. Jesus disse que as pessoas lá fora, ao olhar para nós e ver as nossas boas obras, vão glorificar a Deus que está no céu. Então é muito sério, é muito sério. Nós pensamos que não, mas as pessoas, elas estão de olho em nós. Deus está nos vendo, as pessoas estão nos vendo e o diabo também está nos vendo. Então nós precisamos andar de cabeça erguida como verdadeiros filhos e filhas de Deus. Nós não podemos ter dois discursos. Não existe vida espiritual e vida secular. Nós temos apenas uma vida. E nós temos que viver para a glória de Deus. É interessante que, além da comunhão e o encorajamento mútuo, que são essenciais para a caminhada cristã, e o autor aqui diz, especialmente quando vede que o dia se aproxima. Que dia é esse? O dia da volta do Senhor. Oh glória! Quando você virá para buscar a sua igreja, e todos nós estaremos reunidos com Ele. Aí sim, mas enquanto isso não acontece, nós devemos estimular uns aos outros e exercer o ministério que Deus tem colocado sobre os nossos ombros. E a última exortação aqui, que nós não devemos abandonar a congregação, mas fortalecer-nos mutuamente. Vamos ler novamente versículos 24 e 25? Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Então nós somos chamados para a celebração. É muito importante. Hoje nós estamos na era da internet. Já existe agora até igrejas virtuais. Eu não sabia, mas tem um pastor que é parceiro nosso, trabalha no escritório central. Ele é pastor de uma igreja virtual. Isso é muito importante, é uma ferramenta maravilhosa. Mas Deus nos chama para nós estarmos em comunhão. No culto virtual, você apenas consegue ver o rosto de outras pessoas na tela. Deus age, Deus tem agido, com certeza. É uma ferramenta. Se Paulo estivesse nos nossos dias, com certeza ele iria explorar da maior e melhor forma possível a internet. Nós devemos fazer isso. Mas o conselho de Paulo, não vos conformeis com esse século. Então nós temos sim que estar congregando. O culto online é apenas para você que tem alguma dificuldade. Não tem como estar aqui presente, mas é essencial estarmos juntos. É pouco, mas logo após o culto nós temos um pequeno momento de celebração, de comunhão. Podemos apenas tocar no nosso irmão, dizer um alô para ele, desejar uma boa semana, mas já é alguma coisa. E aí na célula é que vai ter de fato a comunhão. Então é importante, mas nós atentarmos para a palavra de Deus. Concluindo, a obra de Cristo ela é perfeita e completa. O seu sacrifício é suficiente para a nossa salvação e santificação. Nós somos chamados a aproximar-nos de Deus com confiança, firmar nossa esperança na fidelidade de Deus e viver em amor e comunhão uns com os outros. E o nosso desafio é viver com gratidão pela obra de Cristo e em plena confiança em sua promessa. Que a nossa vida, amados irmãos e irmãs, seja marcada pela perseverança e pelo amor em comunidade, enquanto nós aguardamos o retorno do Senhor Jesus. E que Ele nos abençoe. Curve a sua cabeça, vamos estar orando. Pai, nós te agradecemos, Deus, pelo sacrifício perfeito de Jesus Cristo, ó Pai. Pai, Tu enviaste Teu Filho, Deus, quando nós ainda éramos pecadores, todos nós estávamos perdidos, ó Pai, caminhando a passos largos para a perdição. Já não havia mais quem buscasse a Ti, já não havia mais quem temesse ao Senhor.
mas o Senhor enviou o teu Filho Jesus, o sumo sacerdote, que se ofereceu em sacrifício por nós, e esse sacrifício nos garante que nós pertencemos a Ti, Senhor. Também somos chamados, ó Deus querido, a desenvolver a nossa salvação com temor e com tremor, a exercer os dons, os ministérios, ó Pai querido, a estarmos estimulando uns aos outros, a estarmos, Deus amado, compartilhando uns com os outros, a estarmos demonstrando, ó Deus, através de obras, que de fato pertencemos ao Senhor. Nos ajude, ó Deus, nos ajude, cobre-nos com teu sangue, Pai amado. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo é que nós te pedimos. Amém, amém.